Pega a visão do canal do Guerreiro. Um dos salmos mais tremendo e impactantes que eu creio na Bíblia é o Salmo de número 51, onde Davi, após passar o processo de 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12, leia esses dois capítulos para você ter um pleno entendimento do que representa o Salmo de número 51. Enfim, ele se derrama na presença do Senhor, né? Ele se humilha na presença do Senhor, reconhecendo o pecado, reconhecendo as transgressões, reconhecendo que é pecador, e pede para que Deus restabeleça a ordem da vida dele, restabeleça a intimidade que ele tinha com Deus, né? O pecado que ele cometeu foi em relação a Urias e Betseba, onde num ato de adultério desencadeou uma série de problemas, né? Uma série de fatores que prejudicaram tremendamente a vida de Davi. Mas o que eu queria trazer uma ênfase para você neste capítulo é onde nós encontramos a justificação de Deus. Eu confesso que eu e a missionária Simone tivemos o privilégio de ser discipulados pela missionária Doris Williams. Quem conhecemos ela na Cristo Centro, e fizemos muito trabalho com moradores de ruas e pessoas em situações bem difíceis. E algo que eu vi pela estatística, um número muito grande de pessoas que conheciam a palavra, mais de 50% conheciam a palavra de Deus, mas na jornada vieram a pecar e não conseguiram, assim como Davi rompeu no Salmo de número 51 e foi justificado por Deus. O peso, às vezes até algumas denominações ou pessoas colocam um jugo tão pesado na pessoa quando ela comete uma falha, que ela não consegue romper, né, esse restabelecimento de ordem daquilo que Deus tem para a vida dela. É um perigo tremendo. E o Salmo de número 51 não é uma justificativa para que o homem ou a mulher venha pecar, mas é um entendimento de como Deus não rejeita um espírito quebrantado e um coração contrito ao Senhor, né? Porque é muito interessante que após o que acontece é que duas coisas de muito errado que acontece. Primeiro, a pessoa fica tentando se justificar para as pessoas e não para Deus. Segundo, elas não deixam que Deus justifique a causa dela. Então, nesse vídeo de hoje eu quero que, primeira coisa, você aprenda: não fique se justificando com quem não peça a justificação da tua vida aleatoriamente. Deixa que Deus justifique a tua vida. Nós tivemos uma lição tão tremenda, eu confesso, num dos congressos que eu estive no Ministério Fama em Goiás, e estava lá o bispo Manuel Ferreira, de um problema que teve junto a uma pessoa que ele estava numa reunião e ele nunca tinha falado nada, né? E lá naquele dia, quem esteve lá sabe, quem é do Ministério da Assembleia de Deus sabe que ensinamento tremendo que foi para nós. Estava lá o ministério do Martin Luther King e explicou o que tinha acontecido naquele dia, naquela reunião, onde estava, acho que o reverendo Moon, mas foi um ensinamento tremendo, porque em nenhum momento nós vimos o bispo Manuel Ferreira querendo se justificar desse caso. Porém, numa multidão, ele foi justificado por Deus. E foi uma lição muito grande, e o que eu quero passar para você, eu levo isso na minha vida, eu não fico procurando, eu falho muito, erro, como você também que está assistindo esse vídeo, mas eu não fico, até falei com esses dias atrás com o meu filho, o Rafael, eu não fico buscando justificação, deixa que Deus justifique a tua vida, porém, tenha um coração quebrantado na presença do Senhor. Tenha um coração contristado. É impossível. Deus não rejeita, sabe? Um coração verdadeiro, um coração quebrantado. Então, leia 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12, e depois o Salmo de número 51 na íntegra. Aí você vai entender melhor o que eu estou te falando. E busque ser justificado por Deus, porque nem sempre Deus vai agir da maneira que você gostaria, porque ele jejuou, orou e o filho dele foi recolhido. Porém, assim que terminou esse episódio, ele foi para a casa do Senhor o adorar. O que acontece? As pessoas travam no meio do caminho, não vão para a casa do Pai, reconhecendo que se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Esse vídeo eu quero que você, em nome de Jesus, aprenda a ser justificado por Deus. Em determinadas circunstâncias, nós precisamos sim apresentar justificativa quando solicitadas. Mas a esmo, aleatoriamente, ficar se justificando, sinceramente, Deus não está nesse negócio. Beleza?
Pega a visão do canal do Guerreiro.